Se você já passou dos 60 anos, talvez tenha notado que atividades simples do dia a dia parecem mais difíceis do que antes. Subir alguns degraus deixa você sem fôlego. Carregar as compras do mercado pesa como nunca. Até abrir um pote de vidro pode parecer um desafio. Muita gente acredita que isso é apenas parte natural do envelhecimento. Mas a verdade é que existe uma razão por trás dessa perda de força: a sarcopenia, que é a redução progressiva da massa e da potência muscular depois dos 50 anos. E o que mais assusta é que esse processo acontece mesmo que você não perceba. Estudos mostram que, a partir dessa idade, podemos perder de 1 a 2% da massa muscular todos os anos, e quando chegamos aos 80, essa perda pode significar quase 1/3 da nossa força. É por isso que muitas pessoas idosas começam a ter dificuldade para caminhar com firmeza, ficam mais vulneráveis a quedas e, infelizmente, perdem autonomia. Agora, você já deve ter visto propagandas dizendo que a solução é gastar fortunas com suplementos importados, pós de proteína ou carnes caríssimas. Mas eu quero te contar um segredo: isso não é verdade. Como médica, eu sempre digo aos meus pacientes que não é preciso gastar uma fortuna para recuperar força e vitalidade. Na verdade, alguns dos alimentos mais poderosos e eficazes para preservar os músculos estão disponíveis no mercado, custam pouco e, em muitos casos, estão esquecidos no fundo das prateleiras. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu, doutora Helena Vasconcelos, preparei para você uma lista especial com 7 alimentos ricos em proteína, extremamente baratos e acessíveis, que podem ajudar a fortalecer seus músculos de forma natural e sem pesar no bolso. São alimentos que podem custar menos de R$ 3 por porção e que, em muitos casos, funcionam melhor do que os suplementos caros que a indústria empurra todos os dias. E tem mais. Vou te mostrar não apenas quais são esses alimentos, mas também como usá-los no dia a dia, quais combinações trazem melhores resultados e por que eles são especialmente importantes para quem já passou dos 60. No final deste vídeo, você vai descobrir que recuperar a força, melhorar o equilíbrio e até mesmo evitar quedas e fraturas pode estar muito mais perto e muito mais barato do que você imagina. Agora, vamos começar a nossa contagem regressiva do 7º alimento até o 1º, revelando quais são as melhores escolhas para construir músculos fortes depois dos 60. Em 7º lugar, a sardinha. Muita gente torce o nariz só de ouvir falar em sardinha, mas quero te contar um segredo. Esse pequeno peixe é um verdadeiro tesouro nutricional, especialmente para quem já passou dos 60. Uma única latinha de sardinha pode ter mais de 20 gramas de proteína completa e custa em média R$ 5 ou menos. Isso significa que você consegue consumir a mesma quantidade de proteína que teria em um pedaço caro de salmão, só que gastando até 10 vezes menos. E não é só a proteína que torna a sardinha especial. Ela contém todos os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não consegue produzir sozinho e que são fundamentais para a construção e manutenção da massa muscular. Além disso, a sardinha é riquíssima em ômega 3, um tipo de gordura boa que ajuda a combater inflamações no corpo. Por que isso é tão importante para os idosos? Porque com o passar dos anos, nossos músculos ficam mais vulneráveis a inflamações e desgastes. Essa inflamação silenciosa acelera a perda de força e aumenta o risco de quedas. O ômega 3 da sardinha age como um escudo protetor, preservando a musculatura e até ajudando a melhorar a mobilidade. Estudos mostram que idosos que consomem peixe pequeno e gorduroso, como a sardinha, pelo menos 2 vezes por semana, conseguem manter mais força nas pernas e nas mãos ao longo do tempo, além de apresentarem melhor equilíbrio. Ou seja, não é só sobre músculos, mas também sobre continuar andando com segurança, segurando firme os objetos e mantendo a independência no dia a dia. Outro ponto maravilhoso da sardinha é que ela vem com as espinhas macias que podem ser comidas sem problemas. Essas espinhas são uma fonte natural de cálcio, um mineral essencial para ossos fortes.
Assim, em um único alimento barato, você fortalece músculos e ossos ao mesmo tempo. E a praticidade? Esse é outro grande benefício. A sardinha enlatada não estraga rápido, pode ficar na sua despensa por meses, não precisa ser cozida e está pronta para ser usada de várias maneiras. Amassada com limão e um fio de azeite, como um patê para passar no pão integral, misturada ao arroz com legumes para um almoço rápido e nutritivo, batida no liquidificador com tomate, alho e temperos, virando um molho encorpado para massas, ou até misturada aos ovos mexidos no café da manhã, turbinando a proteína logo cedo. E aqui vai um detalhe importante: não é preciso comer sardinha todos os dias, mas se você incluir 1 ou 2 latinhas por semana, já estará dando um grande passo para preservar sua força muscular e manter sua independência. Muitos dos meus pacientes que tinham preconceito com a sardinha se surpreenderam depois de incluí-la na rotina. Eles perceberam não apenas mais energia no dia a dia, mas também exames melhores, menos dores e até melhora no humor, já que o ômega 3 também ajuda o cérebro a funcionar melhor. Por isso, não subestime esse alimento simples. A sardinha é, sem dúvida, um dos melhores aliados do idoso que deseja manter força, equilíbrio e vitalidade sem gastar muito. Em 6º lugar, o queijo cottage, um velho conhecido, mas que muita gente ainda não aproveita como deveria. Ele pode até parecer simples e até sem graça para alguns, mas na verdade é uma das proteínas mais inteligentes que você pode colocar no prato se já passou dos 60 anos. Por quê? Porque o queijo cottage é rico em um tipo de proteína chamado caseína. Diferente de outras proteínas, a caseína é digerida lentamente pelo organismo. Isso significa que ela libera os aminoácidos aos poucos, garantindo uma nutrição constante para os músculos por várias horas. Agora imagine, à medida que envelhecemos, o corpo perde eficiência em aproveitar as proteínas que ingerimos. Isso é o que os médicos chamam de resistência anabólica. Em outras palavras, o organismo não consegue usar toda a proteína de uma vez para construir músculos. É aí que entra o cottage. Como ele vai liberando proteína devagar, o corpo consegue absorver melhor, reduzindo as perdas e aumentando o aproveitamento real. Um detalhe interessante é que quando consumido à noite, o cottage pode trabalhar a favor dos músculos enquanto você dorme. Enquanto o corpo descansa, a caseína está lá, alimentando os tecidos e ajudando na reparação natural que acontece durante o sono. Ou seja, você acorda mais fortalecido do que se tivesse dormido sem essa ajuda extra. E tem mais, além das proteínas, o queijo cottage é rico em cálcio, essencial para a saúde dos ossos. Isso faz dele um alimento duplamente importante, fortalece músculos e ossos ao mesmo tempo, ajudando a prevenir fraturas. O melhor de tudo é o custo-benefício. Um potinho de 400 gramas custa em média menos de R$10 e oferece mais de 80 gramas de proteína de alta qualidade. Isso significa que cada colherada sai muito mais barata do que um suplemento de proteína vendido em farmácia ou loja de produtos esportivos. E como incluir o cottage na rotina? É mais fácil do que parece. No café da manhã, junto com frutas, como mamão ou morango. No almoço, como acompanhamento de saladas, deixando o prato mais rico e saboroso. No jantar, em receitas quentes, substituindo o queijo mais gorduroso no recheio de uma omelete ou até em uma lasanha. Ou simplesmente no pão integral, temperado com azeite, orégano e tomate. E aqui vai uma dica que sempre passo para os meus pacientes. Escolha sempre a versão tradicional, com um pouco mais de gordura. Isso porque as vitaminas que ajudam os músculos e ossos, como a vitamina D, precisam da gordura boa para serem absorvidas. Estudos mostram que idosos que consomem queijo cottage pelo menos 3 vezes por semana apresentam maior massa muscular, mais força nas mãos e até mais firmeza ao caminhar. Pequenas mudanças na alimentação como essa podem trazer grandes resultados na prática.
Portanto, não se deixe enganar. Você não precisa gastar com shakes caros de proteína. Um simples potinho de queijo cottage já pode dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para se manter firme e forte. Em quinto lugar, a lentilha, o grão da longevidade e da energia. Muitos idosos acreditam que para ganhar força e evitar a sarcopenia, precisam de carnes caras ou suplementos sofisticados. Mas a verdade é que um simples grão, que muitas vezes só aparece na mesa no Ano Novo, pode ser um verdadeiro tesouro para os músculos, a lentilha. Pequena no tamanho, mas gigante nos benefícios, a lentilha é uma das melhores fontes de proteína vegetal e contém uma quantidade impressionante de fibras, ferro, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B. Esse conjunto de nutrientes faz dela um alimento que não apenas ajuda a preservar os músculos, mas também dá mais energia para o dia a dia. Para você ter uma ideia, uma porção de apenas 100 gramas de lentilha cozida tem cerca de 9 gramas de proteína, quase o mesmo que um ovo. Só que, além da proteína, a lentilha oferece ferro, que combate a anemia, magnésio, que relaxa os músculos e melhora o sono, e fibras, que regulam o intestino e ajudam no controle da glicose. Ou seja, ao colocar lentilha no prato, você está fortalecendo músculos, ossos, sangue e ainda protegendo o coração. E há um detalhe que pouca gente sabe: a lentilha tem baixo índice glicêmico. Isso significa que ela libera energia aos poucos, sem causar picos de açúcar no sangue. Para quem já passou dos 60 anos, isso é fundamental, porque ajuda a manter o corpo ativo durante mais tempo e previne o cansaço exagerado depois das refeições. Outro ponto importante: os estudos mostram que idosos que incluem leguminosas, como a lentilha, na rotina, têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2, pressão alta e até alguns tipos de câncer. Estamos falando de um alimento que protege o corpo de dentro para fora. E como aproveitar a lentilha no dia a dia? Aqui vão algumas formas simples e práticas. No lugar do feijão, variar entre feijão e lentilha ao longo da semana garante diversidade nutricional. Em sopas, a clássica sopa de lentilha é leve, nutritiva e fácil de digerir. Em saladas, misturada com tomate, cebola, azeite e cheiro verde, vira um prato refrescante e rico em proteína. Como hambúrguer. Sim, é possível preparar hambúrgueres de lentilha, uma alternativa saudável e saborosa à carne vermelha. E o mais incrível é que a lentilha é um dos alimentos mais acessíveis do mercado. 1 quilo custa em torno de R$ 12 e rende facilmente mais de 10 porções, cada uma cheia de proteína e nutrientes. Agora imagine, com menos de R$ 2 por refeição, você está oferecendo ao seu corpo combustível de primeira qualidade para combater a fraqueza muscular, proteger os ossos e ter energia para realizar suas atividades com disposição. E aqui vai um dado curioso: povos do Mediterrâneo e do Oriente Médio, conhecidos pela longevidade e saúde, consomem lentilha quase todos os dias. Não é coincidência que tenham taxas muito menores de doenças musculares e ósseas na velhice. Portanto, se você estava esperando um alimento milagroso, saiba que ele pode estar aí, guardado no armário da sua cozinha: a lentilha, o grão que fortalece por dentro e por fora. Em quarto lugar, o frango, a proteína acessível e versátil para manter a força. Quando falamos de proteína de qualidade para fortalecer músculos, muita gente pensa logo em carne bovina, mas esquece de um alimento que está ao alcance de quase todas as famílias brasileiras: o frango. E não é à toa que ele ocupa o quarto lugar desta lista. O frango é uma das fontes mais ricas de proteína magra, ou seja, proteína de alta qualidade, com baixo teor de gordura e fácil digestão. Isso o torna perfeito para quem tem mais de 60 anos e precisa de nutrição eficiente, mas sem sobrecarregar o organismo. Para você ter uma ideia, apenas 100 gramas de peito de frango grelhado oferecem cerca de 32 gramas de proteína. É quase um reforço imediato para a construção e manutenção da massa muscular. E o melhor, diferente de muitas carnes vermelhas, o frango contém menos gordura saturada, o que ajuda a proteger o coração e a circulação.
Mas os benefícios não param por aí. O frango também é fonte de triptofano, um aminoácido que favorece a produção de serotonina, o famoso hormônio da felicidade. Isso significa que, além de fortalecer os músculos, ele ajuda a melhorar o humor, reduzir sintomas de ansiedade e até facilitar o sono. Outro ponto fundamental para os idosos: o frango é rico em vitaminas do complexo B, especialmente a niacina, B3, e a piridoxina, B6, que desempenham um papel crucial no metabolismo da energia. Na prática, isso quer dizer que cada pedaço de frango que você coloca no prato ajuda seu corpo a transformar os alimentos em combustível, evitando aquela sensação constante de cansaço e indisposição. E para quem sofre com anemia, o frango também é um aliado, já que fornece uma boa quantidade de ferro e zinco, minerais indispensáveis para a produção de glóbulos vermelhos e para o fortalecimento da imunidade. A versatilidade é outro ponto que faz do frango um alimento imbatível. Ele pode ser preparado de inúmeras formas: grelhado ou assado, como prato principal, desfiado em saladas ou recheios leves, em sopas e caldos que, além de nutritivos, são fáceis de mastigar e digerir, no formato de almôndegas ou hambúrguer caseiro, ótimos para variar o cardápio sem perder qualidade nutricional. E há uma vantagem extra: o frango é econômico. 1 quilo de peito de frango pode render várias refeições, garantindo proteína de alta qualidade a um custo muito menor do que outros tipos de carne. Se você deseja manter seus músculos firmes, preservar sua independência e evitar a sarcopenia, saiba que incluir frango no cardápio de 2 a 3 vezes por semana já pode fazer uma grande diferença. Não é exagero dizer que, entre todas as opções de proteína, o frango é o equilíbrio perfeito entre qualidade, preço e facilidade de preparo. Um verdadeiro presente da natureza para quem quer viver com mais saúde e energia após os 60 anos. Em terceiro lugar, o grão de bico, a carne vegetal que protege músculos e ossos. Se existe um alimento que merece estar no prato de todo idoso que deseja manter a força muscular e ainda cuidar da saúde dos ossos, esse alimento é o grão de bico. Conhecido como a carne vegetal, ele é uma das leguminosas mais completas do ponto de vista nutricional. Apenas 100 gramas de grão de bico cozido oferecem, em média, 20 gramas de proteína de boa qualidade, além de uma combinação única de fibras, vitaminas e minerais essenciais. Mas por que ele é tão especial para quem passou dos 60 anos? Primeiro, porque além da proteína, o grão de bico é riquíssimo em magnésio, fósforo e cálcio, 3 minerais fundamentais para a saúde dos ossos. Isso significa que, ao consumi-lo, você não só combate a perda muscular causada pela sarcopenia, mas também fortalece sua estrutura óssea, prevenindo fraturas e osteoporose. E tem mais: o grão de bico contém grandes quantidades de triptofano, um aminoácido que ajuda na produção de serotonina, regulando o humor, reduzindo a ansiedade e melhorando a qualidade do sono. Não é à toa que muitas pessoas relatam sensação de bem-estar após incluí-lo na alimentação. Outro diferencial é a presença das fibras solúveis, que auxiliam na redução do colesterol ruim, LDL, ajudam no controle da glicose e melhoram o funcionamento intestinal, algo muito importante para os idosos, que frequentemente enfrentam problemas digestivos e de constipação. E para quem pensa que preparar grão de bico dá trabalho, a boa notícia é que existem várias formas práticas de consumo. Cozido e temperado, como acompanhamento das refeições, em saladas frias, que além de refrescantes são muito nutritivas, na forma de pasta, hummus, que pode substituir cremes industrializados e é excelente para passar no pão integral, em sopas e ensopados, deixando o prato mais encorpado e saboroso. Outra vantagem para os idosos é que o grão de bico tem baixo índice glicêmico, ou seja, libera energia aos poucos, evitando picos de açúcar no sangue.
Isso torna especialmente benéfico para quem tem diabetes tipo 2, ajudando no controle da doença de forma natural e eficaz. E aqui vai uma informação importante. Estudos mostram que pessoas que consomem grão de bico regularmente apresentam maior preservação de massa magra e menor risco de sarcopenia em comparação àquelas que consomem apenas proteína animal. Portanto, se você deseja ter uma vida longa, ativa e cheia de vitalidade, não deixe de incluir o grão de bico na sua rotina alimentar. Ele é acessível, versátil e um verdadeiro protetor dos músculos e dos ossos. Na nossa contagem regressiva, ele ocupa o 3º lugar justamente porque une o melhor dos 2 mundos, fortalece os músculos e, ao mesmo tempo, protege sua estrutura óssea, garantindo autonomia e qualidade de vida. Em 2º lugar, ovos, a proteína perfeita da natureza que combate a sarcopenia. Se existe um alimento que não pode faltar na mesa de quem passou dos 60 anos, esse alimento é o ovo. Durante décadas, ele foi injustamente acusado de aumentar o colesterol e fazer mal ao coração. Mas hoje, a ciência é unânime. O ovo é um dos alimentos mais nutritivos e benéficos que existem, especialmente para os idosos. O que torna o ovo tão especial? Ele contém proteína de altíssima qualidade, com todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. Isso significa que, ao consumir ovos, você fornece exatamente os tijolos que seus músculos precisam para se reconstruírem e se fortalecerem, combatendo a perda de massa magra típica do envelhecimento. Mas os benefícios não param por aí. A gema do ovo é rica em vitamina D, fundamental para a absorção de cálcio e a saúde dos ossos. Ela também contém luteína e zeaxantina, 2 antioxidantes que protegem a visão contra a degeneração macular e catarata, problemas comuns na terceira idade. E o mais interessante, estudos mostram que pessoas que consomem ovos regularmente apresentam maior preservação da massa muscular, menor risco de sarcopenia e mais energia para realizar as tarefas do dia a dia. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas doutora, quantos ovos eu posso comer por dia sem prejudicar a saúde? A resposta pode te surpreender. Para a maioria das pessoas, de 1 a 2 ovos por dia são totalmente seguros e trazem enormes benefícios. O que realmente precisa ser evitado não é o ovo, mas sim os alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras ruins e açúcares escondidos. E quando falamos em versatilidade, o ovo é imbatível. Pode ser consumido cozido como um lanche rápido e nutritivo, mexido acompanhado de temperos naturais, em omeletes com legumes, que além de saborosos, aumentam ainda mais o valor nutritivo. Até mesmo em preparos mais leves, como ovos pochê ou cozidos no vapor. Ou seja, não existe desculpa para não incluir esse alimento na rotina. Ele é barato, acessível, fácil de preparar e carrega dentro de si uma verdadeira farmácia natural de nutrientes. Por isso, o ovo ocupa o 2º lugar do nosso ranking dos alimentos mais poderosos contra a sarcopenia. Ele fortalece os músculos, protege o cérebro, cuida da visão e ainda contribui para ossos mais fortes. Agora, se você achou os benefícios dos ovos impressionantes, espere até conhecer o alimento que ocupa o 1º lugar da nossa lista. Ele é considerado o rei das proteínas e pode transformar completamente a sua saúde muscular após os 60 anos. Em 1º lugar, peixes, ricos em ômega 3, os verdadeiros protetores da força muscular. Chegamos ao topo da nossa lista. Se existe um alimento que merece ser chamado de rei das proteínas quando o assunto é preservar a saúde muscular na terceira idade, esse alimento é o peixe. Mas não estamos falando de qualquer peixe. Os maiores benefícios vêm dos chamados peixes gordurosos, como sardinha, salmão, atum e cavala. Eles são uma fonte completa de proteína de altíssima qualidade e, além disso, carregam algo que nenhum outro alimento oferece na mesma medida: os preciosos ácidos graxos ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial
que exerce um papel decisivo na saúde do idoso. Ele não apenas reduz inflamações silenciosas no corpo, aquelas que prejudicam músculos e articulações com o passar dos anos, como também melhora a síntese de proteína muscular, ajudando o organismo a construir e preservar massa magra. Estudos recentes mostram que idosos que consomem peixe regularmente têm menos risco de desenvolver sarcopenia, apresentam melhor equilíbrio e coordenação motora, além de menor chance de quedas e fraturas. Ou seja, incluir peixes na rotina é investir diretamente em autonomia e qualidade de vida. Outro ponto essencial é que os peixes são ricos em vitamina D, cálcio, fósforo e diversos minerais que trabalham juntos para fortalecer ossos e músculos. E, como se não bastasse, ainda ajudam a proteger o coração, reduzindo o risco de infartos e AVCs, problemas que preocupam especialmente após os 60 anos. E a boa notícia é que você não precisa gastar fortunas para ter acesso a esses benefícios. Enquanto o salmão pode ser mais caro em alguns lugares, a sardinha, muito comum e acessível no Brasil, oferece praticamente a mesma riqueza em nutrientes e muitas vezes até mais cálcio, já que pode ser consumida com as espinhas, riquíssimas nesse mineral. Então, como incluir peixe na sua rotina? Você pode preparar uma sardinha assada ou grelhada de forma simples e saborosa, fazer um ensopado leve, aproveitando também legumes e verduras, ou até optar por uma sardinha em lata, desde que seja em água ou azeite, evitando as versões com óleo de soja refinado. O ideal é consumir peixe pelo menos 2 a 3 vezes por semana, variando os tipos sempre que possível. Quando pensamos em longevidade, vitalidade e proteção contra a sarcopenia, o peixe ocupa o lugar de destaque. Ele é acessível, nutritivo, protege os músculos, os ossos, o coração e até o cérebro. Por tudo isso, não poderia estar em outro lugar senão no primeiro lugar do nosso ranking dos alimentos mais poderosos contra a sarcopenia. Agora que você conheceu os 7 alimentos mais poderosos para combater a sarcopenia e fortalecer seus músculos, é hora de colocar tudo em prática. Lembre-se, não é necessário gastar fortunas com suplementos caros ou dietas complicadas. Com alimentos simples, acessíveis e ricos em proteínas, como sardinha, queijo cottage, lentilha, frango, grão de bico, ovos e iogurte grego, você pode manter sua força, energia e independência, mesmo depois dos 60 anos. A chave está na consistência, não na perfeição. Comece incluindo pelo menos 2 desses alimentos por dia. Planeje suas refeições para que cada uma contenha uma boa fonte de proteína. Experimente novas receitas e combinações, tornando sua alimentação prazerosa e variada. E aqui vai um lembrete importante. Força muscular não é apenas sobre aparência, mas sobre qualidade de vida. Ela garante que você consiga subir escadas sem esforço, levantar-se da cadeira com facilidade, carregar suas compras e, principalmente, manter sua autonomia por mais tempo. Se você gostou deste conteúdo, ajude a espalhar essa informação valiosa. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos que também querem se manter fortes e saudáveis na terceira idade. E é claro, não se esqueça de curtir o vídeo se ele te trouxe informações úteis, comentar abaixo contando qual desses alimentos você já consome ou qual pretende incluir na sua rotina. Se inscreva no canal da doutora Helena Vasconcelos e ative o sininho de notificações para receber mais dicas de saúde, longevidade e bem-estar, todas pensadas especialmente para quem tem 60 anos ou mais. Lembre-se, cada refeição é uma oportunidade de investir na sua saúde, na sua força e na sua independência. Não espere mais para começar a transformar seus músculos, seus ossos e sua vida. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais dicas confiáveis e práticas para envelhecer com saúde e vitalidade.